Montalegre é um concelho do norte de Portugal, dentro do distrito de Vila Real. Em área, ele está nos 20 primeiros concelhos de Portugal, com 800 km². A sua sede de concelho é a Vila de Montalegre, que em conjunto com Boticas forma a região do Barroso, declarada Património Agrícola Mundial. Montalegre é conhecido pelo seu lado esotérico, associado aos congressos anuais de medicina popular de Vilar de Perdizes e ao festejo de todas as sextas-feiras, dia 13. Mas o prato forte deste concelho é, sem dúvida, as suas paisagens fabulosas e a riqueza etnográfica. Venham comigo, vamos conhecer o concelho de Montalegre. Quem vem por Braga vai entrar no concelho de Montalegre ao passar pela Albufeira de Venda Nova, um lugar paradisíaco com uma paisagem de transição entre o Minho e Trás-os-Montes, mais propriamente as terras de Barroso. Esta é a barragem de Venda Nova, alimentada pelo rio Rabagão e serve para abastecimento de água e produção de energia. Venda Nova é uma boa base de estadia para daqui explorar não só a envolvente Albufeira, mas também as freguesias de Salto, Ferral e Cabril. E já vos vou mostrar porquê. E deixo aqui o meu roteiro para este setor de concelho de Montalegre. São 25 km de estrada, mas muita coisa para ver. Comecemos pela Vila do Salto, uma das freguesias de Montalegre, num planalto entre a Serra da Cabreira e o Barroso. A paisagem é fabulosa, aqui você tem uma vila e um ecomuseu. Neste polo do Ecomuseu vai ver peças doadas pelos habitantes da freguesia que lhe dão uma ideia de como seria uma casa típica barrosã. O ciclo do pão, o ciclo da lã e do linho, as minas de wolfrâmio, as alfaias agrícolas, enfim, sai daqui com uma ideia sobre o dia-a-dia desta região de montanha. Perto do Salto ficam as Minas da Borralha, um antigo complexo mineiro de exploração de wolfrâmio que atingiu o auge nas décadas de 30, 40 e 50 do século XX, na altura da Segunda Guerra Mundial e da Coreia. Estão encerradas desde 1986 e guardam a história de uma aldeia que nasceu e cresceu com a exploração de wolfrâmio. Aqui chegaram a viver 5.000 pessoas, vindas de todo o país. Com posto médico, refeitório, cinema e escola, era a aldeia mais desenvolvida da região. Seguimos caminho, arrancamos na direção do Gerês, passando na barragem de Cambedo e entramos na freguesia de Ferral. Daqui temos uma vista panorâmica sobre o entroncamento de 3 rios, formando a Albufeira de Salamonde. E para nascente temos uma panorâmica sobre este vale e as ribas do rio Rabagão. E lá embaixo a Ponte de Misarela, cheia de encanto e magia, envolta numa lenda. A Ponte de Misarela impressiona-nos com o seu arco encastrado nas rochas a 15 metros acima da água e vencendo um vão de 10 metros.
Vamos na direção do Gerês e vamos passar aqui por Cabrilo, uma das freguesias de Montalegre, que tem uma paisagem fabulosa. Aqui estamos nas encostas da Serra do Gerês. Vamos continuar para Fafião. A caminho de Fafião, passamos por Piquães, uma bonita aldeia com uma espetacular cascata que vale a pena visitar. Outra região a conhecer é a Albufeira de Alto Rabagão, ou de Pisões, com uma das paisagens mais espetaculares do norte de Portugal, pela altitude de 860 metros e pela dimensão do plano d'água e todo o recorte da margem em volta dele, em alguns lugares formando ilhas e algumas penínsulas com povoações como em Negrões e Vileirinho de Negrões. É a segunda maior barragem de Portugal a seguir à de Alqueva. Para esta dia e como ponto de exploração desta parte central de Montalegre, recomendo Quinta Outono Dourado, com uma localização e uma natureza envolvente privilegiadas. Deixo aqui o meu roteiro para este setor central do concelho de Montalegre. São 68 km de estrada e muita coisa para ser vista. E começamos por Vila da Ponte, que ficou conhecida pelo seu enorme espigueiro de 10 pares de colunas e pela sua ponte medieval integrada numa paisagem fabulosa. Depois vem São Fins, que fica ao lado da Nacional 103 e por onde devemos virar para seguir pelas encostas norte da Albufeira de Venda Nova. A paisagem é de quadro.
E regressamos à Albufeira de Alto Rabagão, com quase 9 km de comprimento e 2,5 de largura. Esta albufeira impressiona pelas dimensões. Para dar a volta são cerca de 35 km. Recomendo fazer isso e passar em algumas das aldeias típicas, como Vilarinho de Negrões e Negrões, que fazem parte desta incrível paisagem. Vamos conhecer esta albufeira e a parte nascente de Montalegre. Travassos de Chã é uma aldeia localizada na parte nascente desta albufeira, tem uma boa localização e serve como base de exploração desta região. E aqui tem a Casa do Alto, que fica justo no ponto mais elevado da aldeia de Travassos da Chã, com uma soberba panorâmica sobre a Albufeira e apenas a 10 minutos de Montalegre. Fica aqui a minha recomendação para esta dia. Ela tem 4 quartos de dormir e 4 quartos de banho, o ideal para um grupo. Esta aldeia tem também o seu forno comunitário, onde se coze o pão de centeio com azeite e com açúcar e fazem-se os folares com carne de enchidos. O percurso em volta da Albufeira é todo ele especial, pela imensidão deste plano de água, rodeado de montanhas com manchas de arvoredo de vários tipos de carvalho e de vez em quando com pinheiros bravos. Só isso já é um descanso para os nossos olhos, habituados à monotonia da costa com os seus eucaliptais. Logo no início temos a aldeia de Penedones, com um camping e praia de Albufeira, que fica acessível por estrada secundária que sai de Travassos de Chã. Depois vem a monumental barragem do Alto Rabagão, num planalto a 880 metros de altitude. Construída nos anos 60, ela tem quase 2 km de comprimento e 96 metros de altura. Ela representa o primeiro aproveitamento da água, com o objetivo de regularizar as necessidades de água e energia para os anos mais secos. De facto, ela esteve em 2022 abaixo do nível médio e voltou a subir acima da média durante este ano de 2023. Este é o caminho municipal 1016 que nos vai levar às aldeias típicas de Vilarinho de Negrões e Negrões e que faz toda a margem sul desta albufeira. Vilarinho de Negrões e Negrões têm a beleza natural de estarem rodeados de água e guardam ainda alguns exemplares da boa arquitetura agrícola das terras de Barroso. O forno comunitário é uma construção comum nestas aldeias de altitude dos concelhos de Montalegre e Melgaço, que eram zonas de cereal de sequeiro. Os cereais de sequeiro são usados como forragem para complementar a alimentação dos animais. Aqui o pão é de centeio. O pão de centeio é menos durável que o pão de milho e obriga a fornadas mais frequentes, daí a necessidade de um edifício comum que permitia aproveitar melhor o consumo da lenha, fazendo a cada fornada o pão para todos os habitantes da aldeia. O forno, quando aceso e durante o tempo de espera, convertia-se num espaço de convívio.
Na ponta nordeste da Albufeira, na freguesia de Chã, encontra-se este outeiro, com as ruínas de um antigo castro. Ele conserva uma parte das 3 linhas de muralha e um fosso que o circunda parcialmente. Aqui encontraram vestígios que remontam à Idade do Ferro e, embora esteja relativamente perto do traçado da Via Romana 18, parece não terem sido encontrados vestígios evidentes da romanização. E bem perto deste antigo castro fica a povoação de São Vicente da Chã, onde fica esta igreja românica construída no século X para o XI. É uma das pouquíssimas igrejas portuguesas que possui 2 naves, ainda que uma seja mais curta. Na entrada de Montalegre fazemos um desvio e vamos ver um antigo exemplar, ainda em bom estado, de uma armadilha para lobos, o Foz do Lobo de Avelar. Esta antiga armadilha comunitária de captura ao lobo é composta por 2 muros de 50 metros de comprimento e 2 metros de altura, que convergem para um buraco de grandes dimensões, que é o fosso. Na entrada de Montalegre vira à direita e sobe a este magnífico miradouro, chama-se Miradouro da Corujeira. Montalegre, cabeça da região do Barroso, coroada por um dos mais notáveis castelos de Portugal e situada a pouco mais de 1 légua da nascente do Rio Cávado e da fronteira com a Galiza. O ponto mais elevado da Serra do Larouco fica apenas a 13 km, 18 minutos de Montalegre e tem um panorama de 270 graus sobre toda a região até a Albufeira do Alto Rabagão. A seguir vamos conhecer algumas dessas aldeias típicas desta terra do Barroso. Na descida, veja a nascente do Rio Cávado, que vai fazer 135 km até encontrar o Atlântico em Esposende. Veja o nosso vídeo sobre a história da mudança da sua foz e das alterações climáticas na Idade Média, produzidas pelo LIA, Little Ice Age. Esta primeira parte do Cávado, no Planalto de Montalegre, ele corre por este vale extraordinariamente belo, principalmente agora no outono, com a vegetação a mudar para tons desde amarelo ao cobre. Na descida do Larouco vai passar junto a 2 aldeias típicas que vale a pena visitar, Padronelos e Padroso. Padronelos, aqui o forno comunitário fica no centro da povoação. Lembram-se que o forno comunitário também era usado como ponto de encontro nos dias frios de inverno, enquanto se cozia o pão. A água é um elemento sempre presente no tanque, aquecida e usada para a mistura da farinha. Normalmente o pão era amassado e cozido à sexta-feira de manhã. A lenha ou ramagem ficava pronta do lado de fora desde o dia anterior.
Depois da amassada, a massa ficava 2 horas a fintar e nesse intervalo é que se deitava o lume ao forno. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo, como eu gostei de o fazer. Já sabem, cliquem no like e partilhem à vontade.